E aí galera, tranquilo? Gote de novo aqui com vocês. Bom, nesse vídeo a gente vai começar a ver um pouco das nomenclaturas de compostos orgânicos, né? Já aviso pra você que é um tema muito extenso e muito complicado de dar aula. Por quê? Porque a nomenclatura ela mudou ao longo do tempo, né? Mudou diversas vezes. A última nomenclatura, se não me engano, é de 2014. E ela não foi atualizada para nós, para o ensino médio, para o vestibular. Então existe um limbo aí de conhecimento, ninguém sabe muito bem quais são exatamente as regras. Então, com certeza a gente vai cair em algumas questões que têm regras antigas, algumas questões que têm regras novas. Mas é legal de você saber que hoje em dia o vestibular está começando a te pedir a nomenclatura que seja sistemática, ou seja, que ela obedeça a alguma regra, né? E até a própria UPAC gosta disso, que é o UPAC que determina como que faz a nomenclatura. Ela tem hoje em dia o PIN, né? Que é basicamente a nomenclatura preferida da UPAC, né? Em inglês a sigla fica PIN. Então, cara, vamos lá, vamos entender mais ou menos como funciona e com certeza a gente vai conseguir levar isso para um caminho legal. Bom, antes de tudo, como que não funciona a nomenclatura? A nomenclatura é dividida em três partes, né? Que eu vou escrever aqui para você. Ela é dividida em prefixo, infixo e o sufixo, tá? Essa primeira parte a gente vai ver o prefixo. O prefixo ele indica o número de carbonos, tá? Existem quatro principais aqui que você precisa gravar o nome. Por que gravar? Porque são bem diferentes, são só da química, os quatro primeiros. Quando eu tenho um carbono, met. Quando eu tenho dois, et. Quando eu tenho três, prop. Quando eu tenho quatro, but. Então, vamos lá tentar gravar. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Se você gravar esses quatro, o resto é ordinal normal, como se fosse no português, né? Pente, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca, dodeca, virou ordinal normal, tranquilo? Então os quatro primeiros são os que você tem que ter o maior trabalho, que você tem que gravar. Met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4 carbonos, ok? Entendido isso, a gente pode passar para a próxima parte, que aqui eu botei intermediário, mas pode ser chamado de infixo. Ele se refere ao tipo de ligação dentro da minha cadeia, ok? Então se eu só tenho ligações simples, só tenho uma ligação dupla, em, tripla, in. Ordem alfabética, né? Em, in, simples, dupla, tripla. Se eu tiver mais de um, aí eu tenho que indicar isso com o prefixo di, por exemplo, para 2. Se eu tenho duas duplas, dien. Se eu tenho duas duplas, din. E se eu tenho três, tri, né? Aí fica trien, triin. Você pode ter várias, ok? Aqui eu só estou botando para te nortear a ideia principal. E para finalizar o nosso nome, pelo menos nesse conceito inicial, a gente tem a função orgânica, que é o sufixo. Que aí, para o primeiro momento, a gente só vai ver para hidrocarbonetos, que tem o sufixo O, ok? Mas aqui eu botei alguns outros, por exemplo, o álcool tem O, o aldeído tem AL, o ácido carboxílico tem OICO, né? Então, vamos ver se isso é aplicável em algum lugar, né? Vamos dar a minha caneta aqui, vou pegar a caneta azul. Olha essa cadeia aqui, né? Ela tem um único carbono. Se ela só tem um único carbono, se lembra, né? Met, et, prop, but. Se ela só tem um carbono, met, ok? Tipo de ligação. Esse tipo de ligação é entre carbonos, ok? Aqui só tem um carbono, então não tem ligação entre carbonos. Então eu vou dizer que é uma simples. E aí, como isso aqui é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, então com certeza é um O. Nomenclatura metano, né? O gás que sai do punzinho da vaca, metano, tem uma ciência por trás desse nome, né? Met um carbono, ligação simples, O hidrocarboneto, metano. Olha já esse segundo exemplo aqui. Eu tenho dois carbonos. Se eu tenho dois carbonos, eu vou chamar de et. Tipo de ligação entre esses carbonos, aqui acabei de circular. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, você consegue observar isso. Tem que ser, etano. Aqui peguei o próximo, 3 carbonos, olha. 1, 2, 3. Então eu vou chamar isso aqui de prop. Tipo de ligação entre os carbonos, você consegue ver, são linhas simples, né? Traços simples. Então é E como é um hidrocarboneto, propano. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu chamo de but. Tipo de ligação simples também. E aí, como é um hidrocarboneto, termina com O. Butano. Vamos ver esse próximo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o 6. Qual é o ordinal de 6, né? Por exemplo, o Brasil ele vai para a Copa para tentar ser hexacampeão. Então, o prefixo de 6 é ex.
Tipo de ligação, todas simples, hidrocarboneto tem que terminar com O, hexano. Tranquilo? Creio que esteja tranquilo para vocês. Vou passar. Como que eu faço para determinar uma cadeia principal? Aqui no último exemplo, né, eu só dei cadeias normais, né, sem ramificações, mas pode uma cadeia ter uma série de ramificações. Quando eu tenho ramificações, eu tenho que definir qual é a cadeia principal. Como que eu defino isso? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que eu posso conseguir. Se tiver ligação dupla ou tripla, ou seja, em saturação, tem que passar por ela, ok? Se eu tiver duas possibilidades de cadeias do mesmo tamanho, a principal vai ser aquela que tiver maior número de ramificações, ou E também, né? Ou aquelas que tiverem as mais simples, né? Ou seja, se eu tiver uma ramificação tipo etil, que vocês vão ver daqui a pouco, que são 2 carbonos, e tiver metil, a mais simples vai ser a que vai determinar onde que é a cadeia principal. Outra coisa, quando eu defino qual é a cadeia principal, eu tenho que definir qual é o primeiro carbono, carbono 1. Eu faço uma contagem ao longo dessa cadeia. Quando eu vou fazer essa contagem ao longo da cadeia, o carbono 1 é aquele que está mais próximo a, primeiro, o grupo funcional. O grupo funcional a gente vai ver o que é mais para frente, mas é o que dá a função orgânica, ok? Insaturação e, por fim, ramificação. Vamos ver, são muitas regras, né? São muitas regras. Vamos ver como isso se aplica na prática. Olha só essa cadeia aqui. A cadeia principal, ela tem que ser a maior sequência de carbonos possível. Se você reparar, eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa contagem aqui de bolinhas vermelhas, eu tenho 7 carbonos nessa cadeia. Vou contar de azul o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa contagem em azul também tem 7. Se você reparar, as ramificações nas duas são iguais, olha. Eu sei que é difícil reparar isso, mas olha, contando na azul, essa daqui, contando a vermelha, essa daqui é minha cadeia ramificada. Contando na azul, a minha ramificada é essa. São 2 carbonos igual, ou seja, as duas cadeias são exatamente iguais. Tranquilo? Eu vou considerar sendo a parte vermelha, porque eu creio que fique mais fácil visualmente para você identificar uma cadeia linear deitada assim, né? Reta, retilínea. Eu acho que fica mais fácil de identificar. Quem é meu carbono 1? Meu carbono 1 vai ser aquele carbono que estiver mais próximo à ramificação ou à insaturação. Aqui, se você contar aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora eu vou contar do outro lado. Contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, se você reparar aqui, vou pegar a caneta amarela, no carbono 4, eu tenho ramificação nos dois. Só que no azul eu tenho ramificação no carbono 5 e no verde eu tenho ramificação 3. Eu sempre tenho que procurar os menores números possíveis. Olha só, vou anotar isso aqui de vermelho. Sempre procurar os menores números possíveis. Bom, então eu defini que é a parte azul, né? Vou apagar aqui a parte, quer dizer, que é a parte verde. Vou apagar aqui a parte azul, para a gente não ficar com muita informação, tá? E aí vou começar a dar o nome desse cara. Para dar o nome, eu tenho que separar aqui as minhas ramificações. Por que eu tenho que separar minhas ramificações? O nome da ramificação ele é muito semelhante ao nome que a gente dá para cadeia. A diferença é que eu pulo o infixo, né? Então, para ramificações, o meu nome vai ser o prefixo mais o sufixo. Como que vai ficar o prefixo? O prefixo é a mesma coisa, é o número de carbonos. Número de carbonos, seguindo aquela mesma regra que você já viu, né? Met para 1 carbono, et para 2, prop para 3, but para 4, aí começa o ordinal, né? Pent. E o sufixo, ele indica a função, né? A função orgânica. Se eu estiver falando de um radical químico, ou seja, uma ramificação,
ele vai terminar com il ou ila. Fica a seu critério, tá? Existem nomenclaturas que a gente prefere botar il, existem algumas que preferem botar ila, fica a seu critério. Eu prefiro botar il na maioria das vezes, tá? Vocês vão ver quando eu prefiro botar ila. Então, como que vai ficar aqui? Eu vou indicar todos os caras e quando eu tiver mais de uma ramificação... Aqui, ó, vou botar aqui, outra OBS. Cara, é muita informação, né? Muita informação, eu sei disso. Vou botar outra OBS aqui pra você, ó. Pra você ficar com bastante OBS. Quando eu tiver mais de uma ramificação, as ramificações têm que serem em ordem alfabética. Então, como que fica isso aqui? A ramificação de 2 tem o nome etil e a de 1 tem o nome metil, né? Como que ficaria essa nomenclatura? Essa nomenclatura ficaria o seguinte: no carbono 3 eu tenho um etil, então ó, 3 etil. Já te aproveito para dizer outras regrinhas. Quando eu vou separar número de letra, eu uso traço. Gotti, mas para que eu uso o número? Você usa o número para indicar onde está cada coisa dentro de uma cadeia carbônica, seja insaturação, ramificação, grupo funcional, tudo que seja diferente você indica com número, ok? Então no carbono 3 eu tenho um etil. Já no carbono 4 eu tenho um metil, ok? Agora eu vou dar o nome da minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, eu chamo de ept. Gotti, cadê o H do ept? Bom, essa é uma regra nova, né? Quando você está escrevendo o nome e tem um H, você junta tudo e retira o H, né? Então vai ficar 3 etil, 4 metileptano. Vai juntar tudo, ó. Metileptano. Ok? Essa é a nomenclatura dessa substância aqui. Cara, é muita regra, eu sei disso. Mas aqui eu botei pra você um quadrinho te dizendo algumas ramificações, né? Quando tem um carbono metil, quando tem 2 etil, quando tem 3 propil, mais especificamente N-propil, né? Esse N significa que essa cadeia ela tá com o elétron a ser ligado à valência na ponta dela. Se tiver no meio da cadeia, eu posso chamar de sec, porque esse carbono é um carbono secundário, ou posso chamar de iso. O prefixo iso, ele dá para um formato semelhante a esse rabinho de peixe assim. Toda vez que eu tenho esse rabinho de peixe aqui em uma cadeia, eu chamo de iso. Então aqui, N-butil é porque a valência está na ponta, né? Aí tem o sec-butil, porque esse carbono é secundário. Tem o terc-butil. Esse terc-butil aqui é porque esse carbono é terciário, onde está a valência. Tem o isobutil, não sei se você consegue reparar, mas ele é isso aqui, olha. Aqui está a minha valência, ok? Tem esse rabinho de peixe aqui na ponta dele, ó. Tranquilo? Tem o N-pentil, né? N porque a valência está no carbono da ponta. Tem o neopentil. Esse neopentil aqui tem essa estrutura aqui diferenciada, ó. Tá vendo? Ele é como se fosse uma cruz. Tranquilo? Aí tem aqui um carbono, aqui outro carbono, aqui outro carbono, aqui no meio outro carbono, aqui outro carbono. Né? Doideira. Bom, isso aqui é uma estrutura básica. Você precisa gravar ela, com certeza, para você desenvolver bem. E aí eu peguei aqui uma cadeia um pouco mais complicada para a gente conseguir dar o nome dela de novo. Primeiro, qual o primeiro passo? Sempre identificar qual é a cadeia principal. Vamos ver qual é a cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a cadeia principal mesmo. Se você fizer outros caminhos aqui, você vai ver, você pode testar, vai ver que não vai conseguir ultrapassar o número 9, né? E aí eu vou agora circular as minhas ramificações. Tem essa ramificação aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Bom, sempre começando em ordem alfabética. Ordem alfabética, a menor que tem é a que está no carbono 3. Então aqui eu vou botar 3 etil, né? O E vem antes do M. Aí eu aqui tenho 1, 2, 3 ramificações do tipo metil. Quando eu tenho várias ramificações iguais em lugares diferentes, o que eu faço? Eu indico o número de cada uma, separando números por vírgula. Então eu tenho no carbono 4, no carbono 6 e no carbono 6 de novo, ok? Porque são 3, eu tenho que indicar onde está cada uma. Não tem essa, já indiquei onde está uma, a outra está no mesmo lugar. Não, tem que indicar cada uma. 4, 6, 6. Aí eu venho agora dizer quantos metil eu tenho. Tem 3, né? Lá quando eu falei da dupla ligação, se eu tivesse 2, eu diria que era dien. Se eu tivesse 3, eu diria que era trien. Aqui é a mesma ideia. Se eu tenho 3 ramificações igual, eu vou dizer que é tri o quê? O nome da ramificação. Metil.
E agora a gente vai para a cadeia principal, que é non, né? E aí só tem ligações simples, então é an. E o final é o porque é hidrocarboneto. Então o nome fica 3-etil, 4,6,6 trimetilnonano. Ok? Bom, galera, é um vídeo rápido. Nomenclatura é um tipo de matéria que você tem que exercitar. De novo, não tem jeito. Tem que sentar na cadeira, tem que fazer 1 milhão de exercícios, tem que procurar tirar dúvida. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.